pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e aqui está a Fabi. Oi, Fabi. Oi, seus priquitos sujos, tudo bom? Lave os priquitos e as priquitas. Tudo bem, 1001 Crimers? Eu tô falando de priquito aqui porque eu mandei... Gente, deixa eu contar pra vocês. Vem. Eu tô de namorico com um gringo aí, né? E aí, a última vez que eu namorei um gringo, vocês lembram que ele não tomava banho, né? Aí... É verdade, gente, tipo assim, ele... Ai, gente, sério... Eu já contei a história do dia que eu fui pegar no pinto dele. aqui no podcast eu acho que não sei se você quer contar, mas né? Gente, uma vez eu fui pegar no pinto dele, tava com cheiro de Cheetos bola. Péssimo. Ai, que nojo. Não, péssimo. Será que eu posso falar isso? Não tô falando quem é, né? Eu tô falando que, enfim. Ué, ele nem escuta, ele nem entende português. Nem entende português. Não, mas, Bruna, Bruna, não quero tomar processo, Bruna. Mas o que é? Não, mas o que eu tô falando é que ninguém sabe quem é, né? Porque pode ser, exato. Enfim, gente, não, tá era certo. Gringo, você falou? Era um gringo. Eu já namorei, gente, um monte de gringo, na verdade, né? Então... Mas enfim, o último que eu namorei, ele não tomava banho. Aí, agora, eu tô de namorico com um novo gringo aí, gente. E aí, eu mandei um sabonete pra ele de presente de Valentine's Day. Bem sutil, né? Mandei um sabonete. Mandando a real já, né? Ó. Querido, vai lavar esse pinto. Lave tudo. Exato. Nossa, hoje eu vou gravar o podcast suando, porque se eu ligar o ventilador faz barulho. E tá muito calor. Então. Gente, é isso, gente. Lava os priquitos. Lave seus priquitos. E lembrando que sábado tem o nosso encontro. Gente, essa semana eu nem acredito. Gente, sério, já é essa semana, né? Já é essa semana. Que loucura. Olha só, no dia que sair esse episódio, eu vou pra São Paulo. É, né? Quarta? É. Não, é quinta? Quinta. É quinta, não. Então no dia seguinte. É. Gente. Meu Deus, a Naju voltou, ela tava morando em caverna, né? Ela nem sabe que vai ter encontro. É verdade. Vai ter encontro. Gente. Ó, a Fabi vai postar o endereço hoje. Inclusive, eu vou postar agora. Poste agora, então. Se você não viu, está no nosso Insta. Quando sair esse episódio, já vai estar. Então, todas as informações lá. E se você não consegue achar no Insta, tem no nosso Discord também. Tem um evento, você pode marcar presença lá. E bora lá, gente. Vamos se ver, vamos beber, encher a cara, contar a história. Escutar as histórias dos ex da Fabi. Gente... Eu sou serial lover, eu gosto de... não, é dedo podre lover, né? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto de... Gente, eu sou uma... Ela gosta de desafio. Eu sou uma piranha romântica. Tipo, eu gosto de mini amores, enfim. E, bom, o outro recado que a gente tem é que a Ivy mostrou pra gente agora. Eu não tava sabendo, faz tempo que eu não vejo jornal, não vejo nada. Então, rolou enchente em Miracema, né, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal teve gente que perdeu completamente tudo dentro de casa. Então a gente também vai divulgar no nosso Insta como vocês podem ajudar a doar para a galera de Miracema. Então pode doar tanto para o hospital de Miracema, como tem acho que também o SOS Chuvas, que também estão arrecadando dinheiro para comprar mantimentos e tal para as pessoas que foram atingidas pela enchente. Então é isso. Tem mais algum recado? Só a minha solidariedade ao pessoal de Miracema. Uhum. E é isso. Só isso. Lembrando, gente, essa é a última semana que o podcast está disponível em todas as plataformas. A partir de semana que vem, a gente entra como exclusivíssimas no Spotify. Deixa eu falar aqui, então, rapidão. Gente... Fenda 315, hein? O lugar do nosso encontro. Eu vou passar o endereço aqui pra vocês. Fica entre o metrô Marechal e o metrô Barra Funda. Então, qualquer um dos dois dá pra você ir. Uns 20 minutos andando. Tanto faz de cada um dos dois metrôs. O endereço é Rua Doutor Cândido Espinheira, 315, Perdizes, São Paulo. Show! É isso. E, gente, Spotify de graça, tá? Não precisa pagar, não precisa assinar nada pra escutar a gente. Então, é só baixar o aplicativo.
E então, olha, antes de começar o episódio, só avisando que esse caso é horrível, então assim, tem descrição de coisas muito ruins. Então, já fica aí o aviso para quem é mais sensível, né, para esse tipo de conteúdo. Então, bora lá pro caso de hoje. Esse caso tem tudo que vocês gostam, gente. Bom, esse caso ficou conhecido como os assassinatos de Snowtown. E ele é muito peculiar porque ele envolve mais de um assassino. Serial killers normalmente agem sozinhos, né? Porque tem menos chance de ser pego. Mas esse caso, ele se assemelha muito mais a um culto assassino do que os serial killers que a gente normalmente aborda aqui no podcast. A gente também fala de cultos, né? Então, eu achei muito... Essa foi a minha análise, assim, do comportamento geral das pessoas envolvidas nesse caso. Então, para mim, eles eram como uma seita. Inclusive porque eles partilhavam das mesmas convicções de bosta que eles tinham, mas eram as mesmas convicções. Então, fica aí, era uma seita. Praticamente tinha o líder, tinha quem seguia, tinha que fazer tudo que o líder mandava e esse tipo de coisa. Então, os assassinatos de Snowtown, eles foram cometidos por um grupo de pessoas lideradas por um homem controlador e que se achava acima da justiça. Ele queria ser detetive, juiz e executor de suas vítimas e ele acreditava estar fazendo um trabalho essencial para livrar o mundo de pessoas ruins, que na cabecinha dele eram pessoas que não mereciam viver. Quem era este homem? Acho que nem dá pra chamar de homem, né? Este pedaço de bosta. Este cara, ele era o John Justin Bunting. John Justin Bunting. Ele nasceu em 4 de setembro de 1966 em Inala, que fica na Austrália. Não se sabe muito sobre a família ou a infância dele, apenas que ele foi criado pela mãe e pelo pai. E que ele diz que ele foi espancado e abusado sexualmente pelo amigo do irmão dele, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E aí ele também fala que esse fato levou ele a desenvolver um ódio profundo por pedófilos, homossexuais e outras pessoas que ele considerava fracos. Lembrando aqui que pedófilos não é porque o cara ataca um menino, né? Que ele é homossexual, ele sente atração, não é sente atração, né? Aquela coisa. Ele quer abusar de crianças, independente do gênero. E meninos geralmente são mais vulneráveis a esses ataques, né? Enfim, gente, esse cara, o passatempo favorito dele, a gente imagina que ele não teve nenhum suporte depois de ter sido abusado. A gente imagina, então, que ele realmente não contou isso pra ninguém quando aconteceu e acabou crescendo com esse ódio devido a esse trauma que ele passou. E aí ele externalizou isso queimando insetos em ácido, machucando animais. E assim que ele chegou na adolescência, ele começou a se envolver com o movimento neonazista. Olha e só. Aí também, olha só. Show de bola. Para extravasar essa raiva que ele tinha dentro dele, né? E aí ele, olha só, esses caras aqui, gostei deles. E é isso. Andando com o Monark. Vai ser isso aí, esse episódio hoje. Então, tudo de ruim que há neste mundo. Olha então, só. Ai, gente, assim... e esses hoje que eu tava lendo que o Monark deu uma entrevista pro Joe Rogan, e ele falando assim, pro Joe Rogan não, pro New York Times, falando que ele queria participar do programa do Joe Rogan. Combina, ai, gente, combina, né? E os dois pro inferno. Podia os dois ficar se mamando lá. Ai, enfim, eu não posso falar nada porque... enfim, não quero processo. Não queremos processo. Também na adolescência, aos 15 anos, John transou pela primeira vez com a sua namorada e acabou engravidando. Ou seja, craque do jogo, hein? Nossa, cara, eu tenho uma amiga minha que aconteceu exatamente isso. Ela triste, engravidou, né, engravidou perdendo a virgindade. Mano, foi. Não. Perdendo a virgindade. E ela disse que eles usaram camisinha, mas adolescente, não usa direito. Né? Não sabe então, nem onde que é o buraco. Mas né, foi esse o azar dela também. A engravidou na primeira vez, aos 15 anos. Tem um negócio que chama Jesus Loophole. Que é aquele negócio assim que aquelas pessoas muito religiosas fazem, que faz tudo... outras vias, né? Exatamente. Faz tudo menos o priquito. Aí, mas todo o resto pode, tá liberado.
Claro, porque a virgindade a gente sabe que é só num lugar, né? Exatamente. Eu tenho uma piada. Não vou contar, deixa. Contem off. Não, Os apoiadores. Depois. É isso, se você quiser ouvir piadas, apoia Mil Crimes. Apoia Mil Crimes. Enfim, onde eu estava aqui, né? Craque do jogo. Engravidou, e aí eles acabaram se separando e não mantiveram contato depois disso. Quando ele tinha 20 anos, o John trabalhou em um crematório e começou a ter interesse em anatomia. Aos 22 anos, ele começou a trabalhar em um abatedouro e se gabava dizendo que gostava de matar os animais. Nessa época, ele morava com um amigo e a namorada desse amigo. E aí o John matou o cachorro dele. Gente, se sou eu. Eu vou pra cadeia. E eles continuam morando juntos depois disso. É que estadunidense tudo doido, né? É australiano, esses aí são mais doidos. Australiano é tudo doido. Exatamente. Australiano é doido. Não, os caras é louco mesmo. Mas também, tipo assim, o amigo dele sabia que era ele que tinha matado o cachorro? Eu não sei, eu não consegui achar a informação. Não, assim, acho o que todo mundo fala é que esse cara tem uma lábia. Lábia. E, tipo, todo mundo aceita o que ele fazia, mesmo ele sendo, tipo, um pau no cu, ele era bom de conversa. Então, ele conseguia convencer qualquer pessoa a qualquer coisa, sabe? Ele podia falar, tipo, uma aranha picou seu cachorro, porque né, eles estão na Austrália e tudo te mata, enfim. Exato. Bom, apesar de mostrar ser uma pessoa violenta e sádica, o John tinha um lado que cativava aqueles que conviviam com ele. Ele era descrito como um bom ouvinte, gentil, que ajudava a todos. Ele tinha um talento especial para conversar com as pessoas, fazer amizade com elas e fazê-las se sentir tão conectadas a ele que fariam praticamente qualquer coisa que ele lhes pedisse. Então o cara é tipo um narcisistão, né? Ele é completamente controlador, ele sabe o que dizer pra pessoa gostar dele e ele poder manipular, sabe? Uhum. Então, tipo, até mais tarde, né, quando fazem avaliações psiquiátricas com ele, os médicos falam que ele, tipo, ele não tem sentimentos por ninguém, assim. Ninguém. Ele só faz o que ele precisa fazer para a pessoa confiar nele e fazer o que ele quer. Então, ele é extremamente manipulador e sádico, assim. Ele é uma pessoa horrível. Só que, né, ele tem ele consegue ver quando que a pessoa, o que ele precisa fazer para a pessoa gostar dele. Então, tipo, ele virou meio um líder da comunidade, assim, do bairro que ele morava por conta disso. E, bom, foi assim que ele conquistou não só amizades, né, mas também seguidores. Então, aos poucos, ele ia convencendo outras pessoas a participarem dos planos dele para matar quem ele achava que merecia morrer. E ainda exato, ele que escolhia. E ele ainda ganhava dinheiro com isso, porque ele pegava os cartões de seguridade social, tipo, pegava carro, pegava móveis, cara, ele pegou de tudo dessas pessoas que ele matou, assim. Então não era só o dinheiro não era o primeiro negócio, sabe, para ele. Ele gostava de matar e ele tinha essa filosofia, né, de quem merecia morrer. E o plus era que ele ainda ganhava uma graninha com isso. Então, tipo, né, para ele estava ótimo. Bom, em janeiro de 89, então com 23 anos, o John conheceu a Veronica Tripp. E alguns meses depois, ainda no mesmo ano, eles se casaram. E a Verônica foi morar com o John e o amigo dele, o Kevin, aquele do cachorro. E a namorada do Kevin já não estava morando mais na casa. E a Verônica já tinha um filho que ficou com o pai. E aí, em dezembro de 91, o John e a Verônica se mudaram para uma outra casa em Salisbury. E ali ele ficou muito próximo de dois vizinhos que ele conheceu, que eram o Mark Haydon e o Robert Wagner. Mark havia perdido seu único irmão em um acidente de carro alguns anos antes. Os vizinhos se lembravam de Mark como uma pessoa quieta, que usava o nome de Mark Lawrence, e muitas vezes passava algum tempo trabalhando em seu carro. Embora aparentemente desempregado, ele desfrutava de visitantes frequentes e numerosos, então muitos deles considerados pessoas rústicas e sem modos. Eu adoro essa pessoa rústica. Pessoa rústica. Aqui no sul a gente chama de grosso. Ai, aquele lá é um grosso. É isso. No entanto, disseram os vizinhos, a casa dos Haydon nunca foi barulhenta ou perturbadora. Já Robert Wagner morava a um quarteirão de distância e mantinha um relacionamento com Barry Lane, que era abertamente homossexual e crossdresser. Ou como diria o meu namoradinho gringo, crossdresser, porque ele é britânico. Ai, meu Deus. Ai, gente, vocês vão ter que me aguentar, entendeu? Vocês sabem como eu sou, né? Bom, enfim. Né? Bom, ele também usava o nome Vanessa, e os dois haviam se conhecido em 1985, quando Robert tinha apenas 13 anos.
Então. Pra quem não sabe, crossdresser é basicamente um homem cis, né? Cisgênero, que gosta de se vestir de mulher. Não muda a identidade de gênero dele. Mas neste caso, como a Vanessa, né, gostava, tinha o nome Vanessa, eu me referi a ela no feminino e apenas como Vanessa. Então, durante esse episódio vai ser a Vanessa, porque né, a gente não sabe, na verdade, qual a identidade de gênero da Vanessa, porque eu não consegui encontrar informação disso em lugar nenhum. Então, vamos respeitar o nome que a Vanessa escolheu. Show. Apesar de não ser uma boa pessoa, a gente, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pessoa, Exatamente. Enfim. O cabelo pintado de loiro e as roupas femininas da Vanessa chamava a atenção das crianças da vizinhança, que constantemente jogavam ovos na casa e gritavam quando passavam por lá. E aí o que se dizia entre os moradores era que a Vanessa era pedófila, né? Por conta disso. Porque começou o relacionamento com o Robert quando eles tinham 13 anos. Isso é errado? É grooming, né? Você pega um pré-adolescente, adolescente e fica, né, Woody Allen fazendo escola. Quantos anos ela tinha nessa altura? Ih, já mais de 20 e poucos, sei lá, quase 30 anos. Condições, né? Mas, né, não tem, assim, prova de que ela tenha tentado pegar outras crianças, enfim. Mas era, né, todo mundo falava no bairro, era isso. Que nem o Drake e a Millie Bobby Brown. Nossa, mano, que errado, cara. Que péssimo, enfim, né? Péssimo. Mas, apesar disso, o John e o Robert compartilhavam um interesse em comum que trouxe eles muito próximos, assim. Apesar, né, do Robert ter esse relacionamento com a Vanessa e o John não gostar de gays e LGBTs, o interesse deles em comum, que, nossa, assim, tudo a ver um com o outro, era supremacismo branco. Show de bola, Monark! Então, eles usavam a liberdade de expressão deles. Ai, gente, não dá. Eu queria mandar um beijo aí pro Monark. Não vai não, foda-se. Bom, eles tinham esse comum, né? O Robert disse aos vizinhos que ele e os amigos dele compartilhavam um ódio por gays e asiáticos e que ele tinha se juntado à agrupação nacional, que pelo que eu entendi é um grupo neonazista, da Austrália. Com esse nome aí, né, cara? Né? E uma breve reportagem do jornal britânico The Weekly Telegraph descreveu o protetor de tela do computador do Robert como, abre aspas, Adolf Hitler está vivo, fecha aspas. Está vivo no pau no seu cu, da puta. Então, assim, pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, pessoas de bem, apenas exercendo sua liberdade de expressão. Ai, gente, não dá. Ó, se você vê um negócio desse aqui, você mete porrada no cara, tá? Não precisa nem ter pensado 2 vezes. Aqui a gente apoia a violência, já falamos em outros episódios. Se você vê um nazista, você chuta até a suástica virar catavento. Só um recadinho aí pra aquela galera legal nazista, que não existe diálogo, né, com essa galera. Não tem. Eles não têm que ter liberdade de expressão, eles não têm que ter diálogo. Não tem que mostrar porque que é errado. Porra, mano. 2022, tá ligado? Eu vou aproveitar para falar sobre um negócio que eu descobri esses dias, que um cara chamado Judes. O Instagram dele é @Judes, se eu não me engano. E eu vou compartilhar depois o vídeo dele lá para vocês verem, mas ele explica um negócio muito massa que eu não conhecia, que chama Janela de Overton. Muito bom, sim, ele é muito massa de isso, né? Filosofia, né? Isso. Ele é do Sul, hein? Ele é do Sul. Viu? A gente tem salvação aqui ainda. Ai, gente, sério. Depois de ganhar a confiança desse seleto grupo... só de gente boa. Esse seleto grupo de nazistas que estão apenas falando sua opinião. Tipo, não era só esses caras, sabe? Era tipo a comunidade no geral, porque era um subúrbio bem pobre, assim, acho que era Adelaide o nome da cidade, né? E aí, tipo, era aqueles bairros de white trash, sabe? De gente branca e pobre. Então, tipo, tinha esses caras, que eram os neonazis lá e tal, mas tinha a galera normal, né? Que não é fudida da cabeça, mas é um pouco fudida da cabeça por causa da situação que ela tá. E aí, tipo, essa galera via nele, porque ele sempre falou muito, sabe? Ele era uma pessoa, como a gente comentou, né? Ele escutava as pessoas, ele falava, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer? E aí, tipo, as pessoas no geral, assim, na rua, no bairro dele, meio que iam até ele pedir ajuda das coisas, sabe? Então, tipo,
ele virou meio um líder comunitário, assim, entre aspas. Todo mundo conhecia ele, sabe? Então, né? Mas o grupo mais próximo dele era esta nata. Essa galerinha Nata, aí. né? Essa É, galera. a turminha do Monark, né? É. Aliás, sabia que ele pode responder por crime de apologia ao nazismo? Deve, né? Deve, né? Não só ele, como o Kim Kataguiri também. Não, o Kim Kataguiri eu queria... Não pode gravar isso, né? Não pode falar isso, corta. Não pode. Depois de ganhar a confiança, né, dessa galerinha do Monark aí, gente boa, ele começou a botar em prática o que ele sempre sonhou fazer. Em 31 de agosto de 1991, ele convidou Clinton Trezise, de 22 anos, para visitar sua casa. Ao chegar lá, ele foi espancado até a morte com uma pá. O motivo, segundo John, era o de que Clinton seria um pedófilo. Ele enterrou o corpo em uma cova rasa no interior de Lower Light com a ajuda de Robert e Vanessa. A família do Clinton, né, tentou procurar ele, mas acreditavam que ele tinha só fugido de casa mesmo. Nós não conseguimos informações de quando John e Verônica se separaram, mas ele ainda estava casado com ela em 1994, quando começou um relacionamento com Elizabeth Harvey. E ele também ficou muito próximo de James Vlassakis, que era filho de Elizabeth. E ele passou a ser uma figura paterna para o jovem. Nessa época, o John, ele matava e esfolava cães e gatos e fazia o James assistir. Nossa, tipo, não deve dar bom, né? Então. Deu muito ruim. 2 anos depois de cometer esse primeiro assassinato, assim, não tem prova nenhuma de que o Clinton fez qualquer coisa errada, sabe, gente? Era só, tipo, ele ouviu alguém falar alguma coisa e tipo, era isso que ele precisava pra matar, sabe? Ele só queria uma desculpa. 2 anos depois de cometer, então, esse primeiro assassinato, o John ficou sabendo que a Suzanne Ellen, que era uma mulher que morava no mesmo bairro que ele também já tinha tido um relacionamento, ele, tipo, pegou todas as mulheres do bairro, basicamente. Ela estava reclamando do vizinho dela, que era ex dela também. Segundo ela, o Ray Davis, que era um homem de 26 anos, que tinha deficiência intelectual e que morava em um trailer no terreno atrás da casa dela, havia feito avanços sexuais contra seus netos. Então, sem pestanejar, o John chamou o Robert Wagner para ajudar ele e os dois assassinaram o Ray em dezembro de 1995. A Elizabeth também ajudou neste assassinato. O Ray, como ele morava sozinho, ele era uma pessoa com deficiência, ele nunca foi reportado como desaparecido, até porque a pessoa que conhecia mais ele era a Suzanne e ela que basicamente armou para ele morrer. E então ele simplesmente desapareceu e ninguém deu falta dele. E aí o trailer dele foi limpo, foi pintado e foi movido para outro local por John. E depois de 2 meses ele vendeu esse trailer. E depois da morte do Ray, o John continuou sacando a pensão que ele recebia do governo. E o corpo do Ray foi enterrado nos fundos da casa do John. Sim, ele ficava com o cartão de pensão, porque o Ray tinha deficiência, então ele recolhia a pensão do governo. E o cara continuou recolhendo a pensão dele. Que loucura. E isso virou, assim, o ganha-pão dele. Assim, além dele ter prazer matando, ele ganha dinheiro fazendo isso. Esses dias eu fiquei sabendo aí de um caso que aconteceu lá na Irlanda, de um cara que ele recebia uma grana do governo, e aí ele faleceu, e o filho dele levou o corpo dele pra ir no banco receber o dinheiro. Tipo um morto muito louco, morto tá muito ligado? louco. Caralho, mano. Nossa, Exatamente. cara. Exatamente. Coragem, hein? Coragem, mano. Saiu no jornal, assim, tipo... Mano, imagina, você leva o cara lá, aí você põe um óculos de sol e chapéu, tá ligado? Cara, que bosta, mano. Que coragem, sério. Não, você é muito sem noção, né, mano? Ai, ai. Bom, e aí 1 ano depois, em novembro de 96, quem desapareceu? A Suzanne Ellen. Ela que tinha falado do Ray, né? O John estava interessado na casa e no dinheiro da pensão que ela também recebia. E o corpo dela, ela foi assassinada, e o corpo dela foi cortado e colocado em 11 sacos plásticos. E também foi colocado na mesma cova que o Ray estava. E aí, quando o John e o Robert estavam retirando as coisas da casa da Suzanne, um vizinho chamou a polícia. E aí o John falou assim pra polícia: só tô ajudando minha amiga a se mudar. E, tipo, tudo bem. Ninguém deu bola. Foi isso.
nada foi investigado. E aí, para manter a pensão da Suzanne, que ela recebia também, ela já era aposentada, se não me engano, o John contou com a ajuda de uma amiga chamada Jodie Elliott, que roubou a identidade da Suzanne e mantinha o endereço dela atualizado para continuar recebendo o benefício. Então, teve várias vezes que, tipo, ele matou a pessoa e aí ele chamava um amigo e falava, vai lá no governo, lá na agência do governo e fala que é você. Ou às vezes até ele mesmo ia junto e tal, e daí confirmava que era aquela pessoa para eles conseguir continuar tirando o dinheiro do benefício. Show de bola, hein? Show de pelota. Show de pelota. Então, ele tinha um esquema ali milionário já. Milionário não era muita grana, mas né, ele tinha um esquema para ganhar dinheiro. Bom, o ódio de John contra gays só crescia, né? Eles não precisavam ter cometido crime nenhum para merecerem ser mortos de acordo, né, com os julgamentos dele, porque ele considerava os homossexuais sujos. Com o tempo, ele criou em um quarto que ele chamou de parede de Rock Spider, onde ele mantinha uma teia de fotos, nomes e conexões de pessoas que ele suspeitava que fossem gays. E Rock Spider é uma gíria na Austrália para pedófilos, né? E aí ele se referia a todos os gays como tal, tipo, como se todos os gays fossem pedófilos, assim, sabe? Exato. Gente, que conceito, não é mesmo? Uhum. Bom, em agosto de 97, o John e o Robert resolveram assassinar a Michelle Gardner, de 19 anos. Algumas fontes da época dos crimes dizem que Michelle era um homem gay, mas registros mais recentes tratam Gardner como Michelle, e por isso vamos nos referir a ela no feminino, né? E ela morava no mesmo bairro onde dividia a casa com alguns amigos. Bom, uma dessas pessoas, né, que era uma amiga, ela chegou nessa casa e ela viu que o lugar estava todo bagunçado, assim, estava revirado. E a Michelle não estava em casa, mas a porta parecia que não tinha sido arrombada, assim, parecia que ela tinha, sei lá, saído e alguém invadiu. E aí, depois de assassinar a Michelle, outro amigo do John, chamado Frederick Brooks, telefonou para os amigos e conhecidos da Michelle, fingindo ser ela. E nessa ligação, e assim, todo mundo desconfiou que tinha alguma coisa errada, assim, ninguém caiu nessa, sabe? Essa voz dizia que era Michelle e que ela tinha roubado algumas coisas da casa para fazer uma cirurgia de redesignação genital. E ela dizia que precisava da carteira que tinha deixado para trás. E a amiga da Michelle falou que não, eu não vou te entregar essa carteira. Tipo, não, você tá maluca? Não. Na verdade, né, era o John, o amigo dele, né, o Frederick, querendo a carteira da Michelle com os cartões do banco, né, e as identificações para conseguir pegar o dinheiro que ela tinha no banco. Só que ninguém caiu nessa, né, então meio que não deu certo esse plano deles. A Michelle foi levada para um galpão e foi estrangulada até a morte. E depois o seu corpo foi colocado em um barril de plástico e coberto com ácido. O John chegou a cortar o seu pé para que ela coubesse no barril e se dissolvesse mais rápido. Então, esse caso também é conhecido como o caso dos corpos nos barris, porque isso aqui vai virar passeio para ele, assim. É o método favorito dele. 2 meses depois, John voltou a sua atenção para Vanessa, e aí Robert e Vanessa haviam se separado no ano anterior. E assim o John não tinha mais contato com ela. Ele usava a Vanessa para conseguir informações de quem ele pretendia matar ou colocar em seu quadro de suspeitos. Além disso, a Vanessa havia contado para a ex do John sobre ajudar a se livrar de um corpo. E aí, no dia do seu assassinato, a Vanessa foi obrigada a ligar para sua mãe e dizer que ela estava mudando de cidade. Gente, isso daí é muito surreal, né? Tipo assim, é muito sofrimento, né? Imagina você, tipo, falar assim, tipo, você sabe que você vai morrer. Tipo assim, o cara tá fazendo você planejar. Meio que, nossa, é muito pesado. É horrível. Depois, ela foi estrangulada, desmembrada e colocada no mesmo barril de plástico em que estava o corpo de Michelle Gardner. Mais uma vez, depois de assassinar sua vítima, o John ficou com seu carro e cartão da pensão do governo que a Vanessa recebia porque ela tinha um problema de coluna. E aí, dessa vez, quem ajudou no assassinato foi Thomas Trevelyan. E bom, um negócio que acontece recorrente é ele se livrar das pessoas que ajudaram ele nos assassinatos e não são tão próximas. Porque, assim, o Robert é o mais próximo dele, virou, tipo, o braço direito dele. Mas, como eu comentei, né, a Vanessa ajudou eles a se livrarem de um corpo. Ele foi lá e matou ela depois. O Thomas, a mesma coisa. O Thomas, ele era descrito como alguém com problemas psiquiátricos. Ele realmente tinha algum problema que eu não consegui encontrar o que era.
Mas, enfim, né? Ele vestia apenas roupas camufladas do exército. E às vezes ele era visto correndo para fora de casa, carregando uma faca e dizendo que ele estava ouvindo barulhos estranhos. Ele também regularmente fazia longas viagens a pé. Do nada, ele saía caminhar assim e sumia por, sei lá, horas e voltava. E ele andava a pé por quilômetros. E ele tinha morado com a Vanessa por alguns meses naquele ano de 97, porque ele chegou lá, ele não tinha pra onde ir, aí, tipo, ele conhecia ela já, eu acho, e falou, eu posso ficar na tua casa por um tempo? Ela falou, tá, tudo bem. Uhum. E ele era muito doido. Teve um relato de uma pessoa que, tipo, ele viu uma criança com um filhotinho de cachorro e ele saiu correndo atrás da criança com uma faca porque ele queria matar o cachorro. Mano, como pode? Esse cara é muito Jojo, né? Ele é muito louco. Mas é outro doido, esse é o Thomas. Sim, sim, sim. Muito doido. Eu acho muito surreal esse lance de matar animal, tá ligado? Bom, eu sou vegana, né? Tipo assim. Mas beleza, eu até entendo as pessoas, tipo assim, eu não vejo a vaca morrer, beleza, sabe? Mas, mano, você matar um cachorrinho, tá ligado? Um gatinho, pra nada, mano. Né? Nossa. E aí, por esse comportamento errático, o John não confiava que o Thomas ia manter segredo. E aí, quando ele descobriu que ele realmente estava abrindo a boca sobre o assassinato da Vanessa, o John resolveu que ia dar um fim nele. Falou, vou aproveitar, vou acabar com esse cara. Eu tinha certeza, certeza. Né? E aí o John e o Robert levaram ele para as montanhas de Adelaide, né, que é ali nos arredores da cidade de Adelaide, onde forçaram ele a subir em uma caixa e colocar um nó de forca no pescoço. E aí eles chutaram a caixa dos pés dele e o Thomas morreu enforcado em uma árvore. O corpo dele foi encontrado em 5 de novembro e a polícia considerou o caso como suicídio, por conta desse histórico dele, de ter problemas e tal. E até o John comenta depois, tipo, foi fácil fingir que foi suicídio, porque foi só deixar o dinheiro dele no bolso, sabe? Como se não foi roubado. Bom, em abril de 1998, John assassinou Gavin Porter com a ajuda de Robert. Caralho, tá puxado, hein? Gavin Porter. Faria Lima. O Gavin, ele era amigo do seu enteado James, e ele estava morando naquela mesma casa com eles, mas o Gavin, ele era viciado em heroína, e um dia, ao se sentar no sofá, o John se espetou com uma de suas seringas. E aí ele considerou o Gavin um desperdício, sabe? Tipo assim, ele, seu drogado, sabe? Uhum. E aí ele esperou que o James saísse de casa, e quando ele voltou, ele mostrou que ele havia matado seu amigo estrangulado. O corpo de Gavin foi colocado em um barril com ácido no galpão, onde já estava o outro barril com corpos. Esse aí virou o rolê dele, né? Uhum. Em agosto de 1998, James confidenciou a John que ele havia sido abusado sexualmente quando criança pelo seu meio-irmão, Troy Yude. Sentindo-se ainda mais próximo do enteado, John fez questão que ele participasse desse assassinato. Algum tempo se passou e James foi acordado por John na presença de Robert e Mark Haydon. Eles deram para ele um bastão e um par de algemas, e cada um dos outros segurava uma alavanca de metal. E assim, até então, o James, ele sabia, porque eles comentavam, assim, né? Tanto que a mãe dele sabia também. Eles estavam nem aí, eles comentavam na casa lá o que eles faziam. Só que, tipo, ele não tinha participado, assim, eles, né? Até então. E ele imaginou que eles não iam matar o Troy. Ele fala, assim, depois pra polícia que, tipo, eles vão só cagar ele a pau, sabe? Eles foram até o quarto do Troy, onde o John mandou que o James algemasse ele. E aí, depois disso, eles começaram a bater nele, espancar. E o James saiu do quarto. O Mark também saiu do quarto. Ele voltou quando percebeu que o John e o Robert moviam o Troy pra banheira. Mas nem ele nem o Mark aguentaram testemunhar o espancamento do Troy, que continuou no banheiro, e voltaram para a sala. E o John, ele usou um gravador durante a tortura, onde ele fazia o Troy gravar xingamentos para sua mãe e para outras pessoas, além de gravar senhas de acesso a bancos. Nossa. E ele também, enquanto isso, porque a polícia encontra essas gravações depois, tudo isso ele faz escutando um álbum do Live. Você lembra de Live? Não. É uma banda que tem uma música deles que é bem famosa. Deixa eu ver aqui se eu acho qual que é. Essa aqui, ó. Eu sei que música que é. Então, ele escutava isso aqui enquanto assassinava as pessoas. Um cara romântico, né? Valentine's Day.
Então, ele dizia que ele acalmava os nervos dele enquanto ele estava espancando e matando as pessoas. Que coisa, né? Um Imagina. cara Coisa romântico. horrível, horrível. Ele escutava esse álbum, que é o Throwing Copper, do Live. Então, tá aí mais um detalhe pra vocês. E também, ele, enquanto torturava e espancava o Troy, ele forçou ele a pedir desculpas pelo que ele tinha feito ao James. E aí o James afirma que ele imaginou que eles iam apenas bater no Troy para dar uma lição nele, mas quando ele foi chamado de volta pro banheiro, ele percebeu que os dois iam matar ele. Então, eles tinham passado uma corda no pescoço do Troy e eles usavam uma das alavancas como torniquete. E aí o James ajudou a estrangular o Troy porque ele disse que ia ser mais rápido, porque ele sabia que eles iam ficar sufocando ele e liberando, sabe? Uhum. Porque eles gostavam de torturar. Então ele, ajudou pra ir mais rápido. Depois disso, né, o James e o Mark eles foram comprar luvas cirúrgicas e sacos plásticos. Eles amarraram o corpo e usaram os sacos para carregá-lo até o galpão. John e Robert riam e perguntavam a James como ele se sentia após o seu primeiro assassinato. Para eles, tudo havia sido muito rápido e por isso não tinham conseguido aproveitar. Eles ficaram com fome e decidiram ir até o McDonald's. Na volta, arrumaram a casa e espalharam algumas coisas de Troy. A história que o John contaria é que ele tinha chego no meio de uma briga entre James e Troy, e aí, após separá-los, o Troy tinha saído de casa e não voltou mais. E aí eles pegaram, colocaram o corpo do Troy em um barril, cortaram o seu pé para conseguir fechar a tampa, depois levaram o barril do lado lá onde estavam os outros 2 barris com os corpos das mulheres. E aí foi então que o James entendeu que ali que estavam também os corpos de Vanessa, Michelle e Gavin. O John ergueu a tampa onde estava o corpo do Gavin e ele comentou que estava apodrecendo muito bem. E aí ele também olhou no outro barril e perguntou pro James como estava o cheiro. O John, ele não sentia cheiro, ele tinha nascido sem esse sentido. E para ele, o mesmo cheiro forte e podre que saía dos barris era imperceptível, né? Então, assim, era mesmo que fosse muito, muito forte, ele não conseguia sentir. Ele não sentia cheiro de nada. Absolutamente nada. E aí ele pergunta, como é que tá o cheiro? Tipo, orgulhoso, assim, né? E aí o James fala, nossa, tá horrível, cara. Tá certo, tá horroroso. E aí, tipo, ele fica feliz. que ótimo, né? Eles comentam que ele gostava de ver os corpos se despedaçando dentro do barril. Ah, que agradável. Um mês depois, em setembro de 98, o grupo capturou Frederick Brooks, de 18 anos. É o mesmo Frederick que ligou para os amigos da Michelle? Eu acho que é, deixa eu confirmar. Sim, é o mesmo Frederick. Mais uma vez, né? Uma pessoa que, tipo, não é tão próxima, mas que ajudou. Sim. Ele vai lá e apunhala pelas costas. Ele também era sobrinho da esposa do Mark, na verdade, que era Elizabeth, o nome dela também. E ele também tinha deficiência intelectual. E o Frederick, ele foi torturado durante várias horas, ele foi espancado e recebeu choques enquanto era gravado passando senhas de celular e xingando seus parentes. Eles usavam essas gravações das pessoas xingando os parentes para deixar em secretária eletrônica, para dizer, tipo, a pessoa fugiu, sabe? Brigou com o parente. Eles eram muito filho da puta. Então, agora envolvido ativamente nos assassinatos, o James recebeu ordens do John para verificar se um homem que morava ali no bairro, chamado Gary O'Dwyer, se ele tinha dinheiro e se ele mantinha contato com a família. Isso porque o Gary também tinha deficiência intelectual e ele morava sozinho. Então ele recebia a pensão do governo, morava sozinho, uma pessoa isolada. E no final de outubro de 98, ele também virou uma vítima do grupo, né? Ele foi torturado e morto pelo grupo do John. Então ali eles já estavam fazendo um negócio mesmo, tipo, eles estavam realmente procurando pessoas vulneráveis, né, que tivessem recebendo pensão, o governo pagando alguma coisa para elas. E porque eles sabiam que seriam alvos fáceis, né? Pessoas que não tinham contato com a família, pessoas com deficiência. Então, realmente esses caras são uma escória, assim. Tipo, não tem outro adjetivo para eles, sabe? Tipo, eles foram atrás realmente das pessoas que eles sabiam que ninguém ia dar falta. Tanto que, né, quanta gente morreu aí até agora, a polícia nem tchum, né? Nem aparece no bairro. Nem foi atrás. Não. Esse bairro aí é meio que aquele rolê do West Memphis, né? Tipo, Isso, essa uma galera, comunidade assim. bem pobre, assim. Eles chamam de white trash, né? Isso, Então, tipo, pra polícia, não tá nem aí, sabe? Exato. Essa gente aí vive se mudando, vive morrendo, vive, sabe? Então, foda-se.
Em novembro de 1998, o grupo escolheu a sua próxima vítima, Elizabeth Haydon. Ela era esposa do Mark. Ela tinha... Elizabeth. Uhum. Ela tinha 37 anos e era vista como uma mulher não muito inteligente, mas que ela estava sempre feliz e animada. Existe uma definição para isso. Às vezes as pessoas acham que, tipo, ela é... que você usar a palavra cretino é um xingamento, mas não é. Pessoas que têm o QI muito baixo, por definição, são pessoas cretinas, né? Uhum. E aí, normalmente, essa galera aí, dos white trash, tem muitos assim, sabe? Que são... Sim. realmente tem esse quociente intelectual menos desenvolvido, né? Uhum. Mas mesmo assim, ela estava sempre feliz e animada, porque, como sabem, a ignorância é uma bênção, não é mesmo? É verdade. Queria Ia ser eu muito não mais feliz. saber, exatamente. Queria eu não saber quem é Bolsonaro, imagina. Tudo que eu Quem é sei Monark? Não sei. sobre o Monark é contra a minha vontade. Exatamente. Isso mesmo de depois de passar por muitas dificuldades na vida, a Elizabeth, ela ainda assim mantinha o bom humor. E aí ela também passou ali por vários relacionamentos que eram curtos, mas que durante esses relacionamentos com pessoas diferentes, ela teve 6 filhas e 2 filhos. E isso daí também, né? A gente já percebe aí a falta de controle de natalidade. A gente já entende, né? Que Acesso à educação, acesso acesso à à saúde educação, pública, né? realmente. Então, essa galera realmente estava abandonada nesse bairro, Exato. assim, tipo, sabe, largada à própria sorte. Sim. E, bom, o Mark, ele era o relacionamento mais duradouro que ela já tinha tido, né? Então, ela foi assassinada e colocada em um barril com ácido. Nessa época, os barris foram movidos do galpão para um cofre subterrâneo de uma construção que havia sido um banco anteriormente. Esse negócio aí da gente... Quando a gente pensa, né, em barril de ácido, as pessoas podem ter a impressão, pelo menos eu tenho, de que, tipo, você colocou o negócio desmancha na hora, né? Não, mas Só tem plástico. que... Você não assistiu Exato. o Breaking Bad, Breaking não? Bad, sim, é isso que eu ia falar. Não é tão rápido assim, não é desse jeito que a gente pensa que né? O negócio demora um tempo. Só uma coisa sobre o assassinato da Elizabeth, o Mark, ele não sabia que eles iam matar ela. Tipo, eles foram lá um dia que ele não estava em casa, e aí o John falou assim: você fica dando em cima de mim, você é uma vagabunda, não sei o quê, e matou ela. E aí ele mostrou o corpo dela no barril e o Mark, tipo, só deu risada. Falou, tá bom. É isso. Do nada. Uhum. Bom, a última vítima do bando foi um outro meio-irmão de James, chamado David Johnson. Ele tinha 24 anos. Ele não era homossexual, não recebia nenhuma pensão, mas o John odiou ele desde o momento que eles se conheceram. Sabe aquele negócio assim de não bateu o santo? Não bateu. É isso, tipo assim. Provavelmente o John, tipo, viu a merda dele, sabe? Tipo, se ligou que o cara é um bostão, assim. Probleminha, né? E, enfim, ele só não bateu o santo e aí resolveu que ia assassinar o cara. O John, ele mandou que o James atraísse o irmão para casa e a princípio o James recusou, mas acabou cedendo. Ele saiu com o carro e voltou acompanhado do David. Na casa estavam John, Robert e Mark. E aí eles algemaram o David e o levaram até o banco, entre aspas. Aí que é aquele lugar, né, onde ficava a construção lá, não sei o quê. Isso, onde era um banco anteriormente, que é em Snowtown, esse lugar. E aí o John disse que ele queria apenas fazer algumas perguntas e que não ia levar mais do que meia hora. Aí ele fez o David gravar suas senhas e depois disso começou a torturá-lo. Enquanto eles espancavam o David, o Robert e o James, eles dirigiram para outra cidade próxima, porque Snowtown tem tipo 400 habitantes, não tem nada lá, literalmente. E aí eles foram para outra cidade para testar o cartão, né, com a senha que o David tinha passado. Só que eles chegaram lá e o cartão não funcionou. E quando eles voltaram, o David já tinha sido estrangulado até a morte. Putz, aí não conseguiram. Não conseguiram usar o cartão. E aí o Robert, ele ficou tão puto, ele ficou tão bravo, que ele tinha perdido, ele tinha sido deixado de fora da parte que ele achava melhor, que era matar. Ele queria ter participado. E aí por isso ele decidiu que ele merecia se divertir um pouco. E o que ele fez? Eles desmembraram o corpo do David para colocar no barril. E aí o Robert retirou pedaços de carne, levou para casa, cozinhou e serviu para ele e o John. Eu sabia que ia acabar nisso aí. Eu sabia. Esse caso tem de tudo. Falei. Tudo, gente, tem tudo, né? Tem essa
Como que é isso? É tipo uma folia do, né? Que é aquele negócio de que todo mundo surta, sabe? Em grupo, né? Tipo, Todo mundo exato. foi na lábia do maluco. E aí, tipo, todo mundo surtou, tá ligado? Tipo É, assim. E aí tem canibalismo, é. tem umas Gente, pedofilia aqui e ali, né? as torturas que eles fizeram, eu não coloquei aqui porque realmente é muito pesado. Mas eles Sério? torturaram. Nossa, gente, é horrível. Eu vou deixar no nosso Discord o documento da corte, Uhum. do julgamento deles, que tem as descrições de tudo e tem, tipo, os depoimentos de todos eles, tá? Tudo em inglês, mas são várias e várias páginas. Mas eu achei bem interessante porque tem os detalhes, assim, de tudo, desde os golpes que eles tentaram dar, sabe? Tipo, como eles usavam os cartões, as senhas, como era esse esquema deles. Então, assim, para quem tiver interesse, vou deixar lá para vocês lerem. E tem também um livro sobre esse caso que eu queria ler, só que eu não achei na biblioteca do Paulo Coelho. Que chama, acho que deixa eu ver, Snowtown, The Bodies in Barrels Murders. E tem também o All Things Bright and Beautiful, Murder in the City of Light. E tem o Killing for Pleasure também, que é a história definitiva dos assassinatos de Snowtown. Então tem vários casos, vários livros sobre esse caso. Se alguém conseguir encontrar, bota lá no nosso Discord, se você conseguir encontrar a versão, né, barata. Mas só tem em inglês, tá? E não tem edição em português desses livros. Então, para quem quiser mais detalhes sobre esse caso, se eu fosse colocar tudo, gente, ia dar mais uma série aí de 2, 3 episódios, e eu não aguento mais fazer série de 2, 3 episódios. Então, é isso, assim. Fica no nosso Discord, tem a parte de. Acho que eu botei notícias. Em notícias. A outra vez eu coloquei lá do curso da África também. Aqui vou botar nessa parte de notícias do nosso Discord, que você encontra o endereço do Discord aí na nossa bio do Insta. E no site também. Então, enfim, né? Comeram pedaços do cara. E aí, só que nessa época, como que eles foram pegos? A polícia já tinha instalado grampos nos telefones do John, tanto devido ao constante envolvimento dele com fraudes de pensões, quanto ao desaparecimento da Elizabeth. Então, porque, né, algumas conversas foram pegas sobre esse assassinato do David, mas como eles usaram códigos, né, eles não, tipo, ninguém sabia do que exatamente eles estavam se referindo, na hora não se suspeitou de nada. E apesar de terem ficado conhecidos como os assassinatos de Snowtown, o David foi a única vítima a ser morta nessa cidade, onde ficava o banco em que os barris foram armazenados. Então, é realmente a cidade só onde eles colocaram os corpos e mataram o David. Mas logo as investigações de assassinato começaram, porque o irmão da Elizabeth a reportou como desaparecida. Ele alertava a polícia que o marido dela não parecia nem um pouco preocupado com o sumiço da esposa, que havia deixado 2 de seus filhos para o irmão cuidar por alguns dias e ainda não tinha voltado para pegá-los. Como a Elizabeth era próxima do grupo de John, não demorou muito para que os policiais finalmente olhassem para eles. E aí, ao começarem a investigação, os detetives descobriram que Clinton Treasurer e Vanessa se conheciam. E assim eles perceberam que o caso se tratava de muito mais do que apenas uma pessoa desaparecida. O caso de Clinton já havia aparecido até em programas especiais da TV sobre pessoas desaparecidas, tipo da Atena da vida, assim, sabe? E tipo, e até eles, acho que foi o James que comenta que quando apareceu esse negócio na TV, o caso do Clinton, o John tava na sala, assim, com a mãe do James, né, com a Elizabeth, a outra Elizabeth, e aí ele falou, isso aí é obra minha, quando passou sobre o caso. Ele se orgulhava do que ele tinha feito. E em 95, o corpo do Clinton tinha sido encontrado, mas ele permanecia sem identificação. Tanto que esse programa foi ao ar, tipo, em 97, por aí. O corpo dele já tinha sido encontrado, só que ninguém sabia que era dele, né? E com a investigação não foi difícil a polícia chegar até aquele banco onde os barris com os corpos estavam armazenados. Isso porque aqueles 3 não são muito espertos, né? 4, na verdade, né? Contando o James. Eles não são nada espertos, gente. Porque o lugar estava alugado no nome de Mark Lawrence, que era o nome que o Mark usava antes de ter se casado. Cara, você vai alugar um lugar para encher de corpo e você aluga com o seu nome. Que coisa, né? Esse local foi descoberto em 20 de maio de 1999.
E aí os examinadores que tentavam identificar os restos mortais encontraram esses restos mortais nos barris, eles estavam mumificados em vez de dissolvidos. Isso porque o problema é que o John tinha usado ácido clorídrico, que mumificou os restos mortais ao invés de dissolvê-los. Então, eles são burros. É basicamente isso, eles são burros. E aí o jornal Telegraph do Reino Unido reportou o que foi encontrado nesse cofre do banco abandonado. Que aí eu vou botar a Fabi ler para vocês exatamente a descrição do que eles encontraram. Vários corpos foram encontrados com mordaças enfiadas na boca. Outros tinham cordas em volta do pescoço. Pés e membros foram cortados e havia queimaduras em alguns dos corpos. Os assassinatos foram supostamente transportados como parte de uma fraude macabra da Previdência Social. Wendy Abraham, QC, abrindo o processo de acusação, disse que os 4 haviam coletado os benefícios sociais e subsídios de invalidez das suas vítimas mortas. Então, tipo assim, gente, é o INSS, né, basicamente. Isso. Eles até se passaram por alguns daqueles que mataram para conduzir transações bancárias ou para lidar com a Previdência Social. Antes de serem assassinadas, algumas das vítimas foram obrigadas a repetir frases escritas que foram gravadas e deixadas nas secretárias eletrônicas e de seus parentes e amigos para desviar as suspeitas de seu desaparecimento, disse ela. Também localizados no banco e no cofre estavam algemas, um conjunto de facas, cordas e fita adesiva, várias luvas de borracha e uma máquina capaz de dar um choque elétrico, tipo um taserzinho, assim. Vários foram desmembrados com pernas e pés removidos dos seus corpos ou foram cortados. Um teve as mãos algemadas atrás das costas e as pernas amarradas. Mais de um dos corpos tinha marcas consistentes com marca de queimadura. Depois que os corpos nos barris foram encontrados, buscas nas casas onde John morou também revelaram a localização de suas primeiras vítimas. Os corpos foram identificados por meio de DNA e apenas o de Clinton foi identificado utilizando registros dentários. Nossa, muito pesado, né? Horrível, cara. Como eu falei, assim, não botei os detalhes, os piores, né? Porque realmente... sério, gente, o que eles fizeram com essas pessoas é surreal. Bom, então o John Bunting, o Robert Wagner, o James Vlasakis e o Mark Haydon foram presos e acusados de 10 assassinatos. A Elizabeth Harvey, que era a esposa do John e mãe do James, morreu de câncer antes de todos serem presos. Ela também tinha envolvimento direto no assassinato do Ray Davis e sabia dos outros assassinatos cometidos pelo grupo. Então ela não chegou a ser presa. Após uma série de audiências pré-julgamento, o primeiro dos acusados a ser condenado foi o James, que recebeu 4 sentenças de prisão perpétua em 21 de junho de 2001, após se declarar culpado de 4 assassinatos. Mais tarde naquele verão, o John, o Mark e o Robert se declararam inocentes de 10 acusações de assassinatos e muitas das acusações contra o Mark foram posteriormente retiradas devido à insuficiência de provas, porque o Mark geralmente ele não estava junto nos assassinatos, né? Ele sabia, alguns ele estava no local, mas ele falava, eu fiquei na sala enquanto eles mataram o cara no quarto. Uhum. Isso não quer dizer que você é inocente, né? Muito pelo contrário, você continua sendo cúmplice, né? O julgamento de Robert e John na Suprema Corte começou em 14 de outubro de 2002 e em pouco tempo o tribunal teve dificuldades com o júri. Pelo menos um jurado se recusou a continuar devido ao horror das evidências apresentadas. E algumas fontes relatam que um total de 3 jurados se retiraram do painel por esse motivo. Ambos os acusados foram considerados culpados em 8 de setembro de 2003. John foi condenado por 11 assassinatos e Robert, que se declarou culpado de 3 assassinatos, foi condenado por 7. Cada um deles foi condenado à prisão perpétua em cada acusação a ser cumprida cumulativamente. O juiz Brian Martin afirmou que os homens estavam no negócio de matar por prazer e que também eram incapazes de verdadeira reabilitação. O processo... Aí eu já acho que complicado isso, né, de julgar o quanto a pessoa pode se reabilitar ou não, mas realmente esse caso é muito assustador, né? Nossa, muito cruel. É muito cruel, exato. O processo contra Mark continuou em 2004 e em 2 de agosto foi aberto um julgamento no qual ele foi acusado de 2 acusações de assassinato e 6 acusações de assistência aos infratores. Então, cúmplice, né? Isso, O Mark testemunhou que não participou dos crimes,
No entanto, em 19 de dezembro, o júri retornou de 4 dias de deliberações, condenando ele por 5 acusações de ajudar nos crimes e não chegando a nenhum veredito sobre as 2 acusações de assassinato e a acusação restante de assistência. Então, em maio de 2005, a Suprema Corte rejeitou a última apelação do John e do Robert, que então exauriram suas tentativas de novos julgamentos. Então, eles nem apelação eles podem mais tentar. Então, eles realmente vão continuar na cadeia. Em setembro de 2005, as acusações de assassinato contra o Mark foram retiradas em troca de confissão de culpa a 2 novas acusações de cúmplice dos assassinatos de sua esposa, Elizabeth Haydon, e do Troy Yude. Os promotores também concordaram em retirar a acusação adicional de ajudar os infratores em relação ao assassinato do David Johnson. O modo como os corpos das vítimas foram encontrados em barris trouxe atenção nacional para o caso. Então, esses assassinatos de Snowtown são colocados ao lado do caso do Ivan Milat, que a gente tem um episódio aqui no podcast. Nossa, pesadíssimo, pesadíssimo. É horrível também. Então, esses são os piores assassinatos já cometidos na Austrália. Então, para eles consideram esses 2 casos, né, igualmente. Uhum. Então, a pequena cidade de Snowtown, nos próximos 18 meses em que os corpos foram descobertos, atraiu centenas de visitantes que iam em frente ao antigo banco tirar fotos e tentar sentir algum cheiro de putrefação. Então, as pessoas virou ponto turístico. Olha só que beleza. Você vai lá ver onde as pessoas estavam, os corpos lá nos barril. Os caras é doido mesmo, horrível, hein? né, cara? Nossa. Eles até pensaram em mudar o nome da cidade, eles pensaram em botar Rosetown, só que não chegaram no consenso, e tipo, hoje em dia eles só esperam que as pessoas tenham superado essa desgraça de querer tirar foto na frente do lugar, sabe? Uhum. E eu espero realmente que tenham superado, porque, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? E é muito curioso aqui, isso, né? Muito curioso esse rolê que as pessoas têm pelo mórbido, né? Né? A gente, inclusive, aqui, né? Exato. Tipo, né? Não, assim, tipo, não tô falando mal, sabe? Só tô falando que é curioso exato, mesmo. É curioso mesmo, a gente, né? É normal, natural, mas assim, você tirar foto, sei lá, pra tirar foto, sabe? Um lugar turístico é estranho, cara. Eu acho muito estranho. Gente, vou recomendar que tem no YouTube disponível o filme sobre esse caso, que é chamado Snowtown. Vou deixar o link, se eu lembrar. Da outra vez eu esqueci de botar o link na descrição do episódio, mas vou tentar lembrar. Que foi lançado em 2011 e é baseado na vida do John, né? Então, assim, é um filme, não é 100% o que aconteceu, tá? Ele tem algumas mudanças, mas, assim, vale muito a pena porque ele realmente é muito bem feito, sabe? Esse filme, os atores são bons, assim, as atuações estão bem boas e ele é super pesado, né? Vocês já imaginam. Então, ele tem algumas mudanças no roteiro, mas vale a pena ver, fica a indicação. Mas é um filme super, super pesado mesmo. Então, tem que ter o estômago para assistir. E é isso, chegamos ao fim desta desgraça. Eu tenho um recado muito importante, que é você aí que tem um ovinho de Páscoa vegano, eu estou aceitando, tá? Que a Páscoa tá chegando. Já é Páscoa já, né? A Páscoa tá chegando, então assim, gente. É verdade. Deixa eu ver quando vai ser a Páscoa. Domingo, dia 17 de abril. Então, até o dia 17 de abril e até depois também, você tem aí para me enviar um ovo de Páscoa vegano. Gente, eu sofro todo ano, é muito difícil achar. É difícil. Vamos para os comentários, então? Bora para os comentários. Minha parte favorita. Bom, eu vou começar aqui com o do Rodrigo H. Nogueira. Ele falou assim: esse lance do código lá do BTK me lembrou um episódio do Chapolin. Que dizia que da roupa do rei que só os inteligentes podem ver, no caso dos códigos, entender. Ai, eu amo. Muito bom, né, cara? Amo. Que nem ele entendeu também. Queria tanto que o Mind Hunter voltasse só para concluir o caso dele. Ai, meu sonho, viu? Meu sonho. Gente, fica aqui a indicação. Estou assistindo, não terminei ainda, mas a Gabi do República do Medo fala tanto dessa série que eu fui ver qual é. Qual? Como chama? Yellow Jackets. Amiga, gente... É boa? É boa? Eu vi 3 episódios só por enquanto, mas até agora eu estou assim... eu quero. Em choque. A história basicamente acontece nos anos 90, em 2021,
nos anos 90, a história de um grupo de adolescentes, de meninas. É muito bom, porque parece muito minha adolescência, gente. Mas até um pedaço só. Elas são parte de um time de futebol da escola, e aí elas se classificam para o campeonato nacional. E quando elas estão viajando para lá no avião particular do pai de uma delas, que é rico, o avião cai no meio do mato. E aí o resto da série é você acompanhando as sobreviventes hoje em dia, em 2021, lembrando o que realmente aconteceu nos todos os meses que elas passaram naquela floresta. E é muito doido. Ô louco, gente, eu quero. sério, assista. Vou mandar o linkzinho maroto lá pro nosso grupo, amiga, que daí você baixa lá pra assistir. Por meios corsários, não é mesmo? Exato. Mas fica aí a indicação, gente. Tô assistindo, tô adorando. É de onde essa série? É do Shudder? Não, é da Paramount, eu acho. Ah, tá. O foda é que você assina a Amazon pra assinar a Paramount pra assinar não sei o quê. Eu aí fui é procurando foda, a né, Amazon meu amigo? pra assistir, não tinha lá, tinha que pagar mais. Daí eu falei, meu amigo. Aí eu paguei, né? Eu paguei. Paguei. Mas é Paguei. isso, ó. Pode ler o próximo comentário aí. Ai, peraí, eu tava aqui de brincadeirinha no Instagram, não li comentário nenhum. Vamos ver. Qual que você leu aqui? De quem? Do Rodrigo H. Nogueira. Tá. A C. Von Lugosi, que inclusive minha amiga pessoal, a Cris, maravilhosa, ela falou assim sobre o rastreamento do disquete. Insira o meme do Will Smith aqui, confia. Não, ajeitando a gravata, gente, confia. Essa parte aqui, coloca uns pi aí, DJ, porque é só para os apoiadores. Mas, gente, vocês sabiam que esses dias aí, a Cris, ela é minha amigona, né? E aí, ela tava trabalhando, a amiga dela trabalha numa loja de ração, e o lá na porcaria da... ela que mandou na foto! Gente, Ela ainda me disse que ele faz questão de ser chamado de pastor. Nossa, mano, vai se fuder, velho. Pois é, sim. Volta bom. Aí, DJ, voltamos aí, DJ. Corta essa parte. Não precisa cortar, só põe os pi na hora que eu falei o nome. Tá. Aí põe o pi agora também. Bom, deixa eu ver aqui, A Thalita fala assim, muito obrigada por esse caso. Já conhecia, jurava que eu tinha ouvido com vocês, mas deve ter sido outro podcast. Foi outro, você está nos traindo. Pode ouvir outros, gente. Eu também escuto outros podcasts. O que mais gosto é da burrice do Denis Pimentinha tapadinho, como a Bruna frisou bastante. Bruna, estou sempre comentando aqui no Twitter, você sempre é muito fofo comigo. E por falar nisso, quero saber suas primeiras impressões. Eu já tô chorando. Sobre o novo filme do Jordan Peele, o Nope. Marquei você lá no Twitter. Você vai assistir, né? Vai rolar uma resenha. Ai, amiga! Sobre ET. Gente, eu tô muito dividida, porque eu adoro o Jordan Peele. E eu assisti esse trailer e eu já não vou dormir hoje. Porque, sério, gente, sério. Amiga, você tá chorando de medo do ET? Tô. Mentira, amiga. É tanto não, assim. Eu não tô chorando, não. Eu estou nervosa. Eu estou negando que eu vou assistir, mas eu vou assistir. Mano, eu quero muito... vi depois o... Cara, como é que é o nome da porra daquele filme? Ai, eu adoro aquele filme. O Aniquilação. É muito bom, né? Amo esse filme. Bom. Mas me deu um negócio tão ruim. Mas o Aniquilação, ele não é de medo, né? Ele é um weird, aquele assim. final do farol... amiga, ele é um... não é monstrengo. Tipo assim, não é aquele, como chama, do Romero? Qual? O Enigma de Outro Mundo. É do Romero? Não, John Carpenter, desculpa. Carpenter. John Carpenter. O Enigma de Outro Mundo é muito bom. É muito bom, né? É muito bom. É tipo Alien, eu adoro. Eu amo. Eu queria ser a Ridley. Né? Eu queria ser ela. Enfim, gente, assistam o trailer aí, porque vai ser... Ai, nossa. Gente. Eu assisti o trailer. Eu tô ansiosíssima pra esse filme já tem muito tempo. Eu amo o Jordan Peele, eu amo ele. Bom, né, ele é muito bom. E ele falou... quero muito ver, porque vai ser muito... Tipo, eu sei que ele vai quebrar a expectativa, sabe? Sim. Ele falou outro dia um negócio, assim, que era a galera falando, você só coloca atores negros, né, não sei o que. Ele falou,
É meu filme? Eu coloco o que eu quiser. Se vocês quiserem, faz um filme você e põe os brancos aí. Aí foi muito bom, 50 cara. anos de filme de terror só com gente branca, né? Meia Exatamente, dúzia de tipo, gente negra no filme, né? exatamente. Aí, não, eu Nossa, achei ele maravilhoso, maravilhoso. Eu amo o. Eu amo Jordan Peele, cara. Eu amo, ele é amo, muito amo. bom. E aí eu tô nessa. Eu vou assistir, mas vou assistir de meio-dia com a janela aberta. Já põe Como o diz a, CD do Padre Marcelo como ali. diz a Fabi, botando o CD do Padre Marcelo. Eu vou seguindo a É, Jesus Cristo. e é Aliás, isso. eu vou assistir Sinais. Que eu ainda Ai, não assisti. não. Eu nunca assisti, sabia? Ah, meu Deus do céu, esse filme. Gente, eu passei a minha infância passando as férias em Passo Fundo. A minha infância foi isso, sabe? Eu tenho parente, a família da minha mãe de Passo Fundo, então eu passei a minha infância inteira. Eu tenho tia que mora lá, tio, e aí eu sempre ia pra lá e eu passava as férias lá, tipo um mês, assim. E aí, cara, saiu essa porra desse filme. Eu morava em Passo Fundo na época. Eu não fui ver no cinema. Nem tinha. Não, eu não morava, não. A minha tia morava lá. Ela disse que não tinha lugar no cinema. Você não conseguia ver, assim, sem ter comprado, tipo, uma semana antes. E naquela época, né, não era comprar na internet, não tinha como, né? Você tinha que ir no cinema lá comprar antes. Uhum. Então, cara, eu assisti essa porra. E era a minha infância, aquela cena de Passo Fundo. É tipo, olha lá a festinha de aniversário da Bruna lá, e o ET passando. Ai, sério, é muito trauma. É muito trauma esse filme. Eu vou Ai, passar gente, aqui pro próximo comentário. vai. É, é aqui, peraí. Vocês estão muito chiques com essa frase exclusivas Spotify. Parabéns pela conquista, meninas. Ouço o podcast desde o início, sei o quanto vocês evoluíram e são merecedoras. Universo Soturno. Cara, a gente evoluiu muito, porque era muito ruim, assim, no começo. Eu falo, meu, às vezes a pessoa vem, estou Aí eu ouvindo comecei a ouvir, eu falo, não, desde o início. Eu falo, não, amigo, não, não. moça, não. Ouve só uns 10, sabe, assim. Aí, Pula uns... gente, às vezes tem gente pedindo pra gente voltar pra casos que a gente fez lá no início. A gente pensa em fazer isso sim, e É, atualizar e fazer de novo. A gente vai fazer. com as Só não nossas sabemos quando. novas, com as nossas novas, né, ideinhas. É, exato. Enfim, novos posicionamentos. Que a gente era meio babaca, assim. A gente ficava falando assim, ai, bandido aí, o cara tem que foda-se, vai passar o resto da vida na cadeia, não sei o quê. E a gente, hoje em dia, já não pensa muito assim, não. A gente pensa É, de outras maneiras. todo Pokémon Outras evolui. maneiras, como diria o português correto. Gente, é isso então. Você quer ler mais algum? É, queria dizer, meninas, estou solteira. É isso. Ai, gente, olha. É, Vocês vão ter se que me cuidem, aguentar. hein? Vocês vão ter Se que me aguentar cuidem. solteira, galera. Quem for nesse encontro aí, a bruxa está solta. A bruxa está solta e o nome dela é Fabiana. Não, mas já Ai, vai, eu já tô na bosta, porque já vai umas 4 pessoas lá que é pra eu pegar e eu não sei o que eu vou fazer. vai ser. A Fabi vai ser a babá. Como é que é aquele babá quase perfeita? Aquela cena que ele fica indo no banheiro pra trocar É, de é roupa isso, é isso, é isso. e botar a cara de babá e voltar a cara de velho. É a Fabi, gente, do encontro. Eu nem sei como que eu vou fazer, porque tem um monte de gente lá. Inclusive, se você é uma das pessoas que tá indo lá pra isso, eu peço desde já a sua compreensão. Pegue senha, né? Eu já peço a sua compreensão desde esse momento agora. Pegue sua senha. E é isso, né, gente? Nossa, tem aí umas pessoas vindo até de outra cidade, de outro estado. É, vai vir caravana aí. Caravana de ônibus. Gente, já aviso, por favor. Entenda, eu sou piranha. Aquelas... Gente, então, até sábado. Ai, tô doida pra ver vocês. É isso. Quem não puder. Ó, lembrando que tem que levar o comprovante de vacina, tá, gente? É isso, Quer sem vocês comprovante de vacinadinhos. vacina, não entra. E bora lá tomar umas brejas, então. Contar a história. Isso. Eu não vou beber nada, eu vou ficar Não. sóbria. É. Tchau, gente. Até mais. Um beijo, pessoal. E lembrando, hein, a partir de semana que vem, só no Spotify. É isso aí. Falou. Tchau, tchau.
É muito curioso isso, né? Muito curioso esse rolê que as pessoas têm pelo mórbido, né? Né? A gente, tem um inclusive, aqui, né? podcast. Exato. Tipo, né? Assim,